Qual o potencial futuro da esquerda no Brasil? O governo Lula é um bom governo? Essa é uma resposta difícil de dar, se for feita uma comparação com outros governos. Como os antecessores Temer e Bolsonaro, pode-se dizer que é um bom governo para a população em geral. Os índices de desemprego diminuiriam para os menores valores. Há um aumento no poder aquisitivo da população e os preços foram relativamente controlados. Mas sempre tem um porém. A expectativa criada pelo governo para um governo voltado ao trabalhador não é tão visível. Há um movimento muito fraco do governo e do PT voltado ao fim da escala 6x1, defendida por muitos trabalhadores. Além disso, não há uma expectativa muito boa para aumento real do salário mínimo em 2025. E com o Congresso, dominado pelo PL e pelo Centrão, medidas que necessitam diretamente de aprovação do Congresso ficam muito difíceis, necessitando de algumas negociações, que muitas vezes favorecem o Centrão e não são favoráveis aos trabalhadores. A falta de pressão popular é um ponto importante. O povo que elegeu esses deputados e senadores, se não estiver sendo tomada medidas para o povo, por que não se mobilizar, protestar? Não se vê um movimento popular nas ruas e nem online. O povo brasileiro, infelizmente, aceita essas trocas de favores entre políticos que leva, por exemplo, a fundos eleitorais de bilhões de reais. O PT e Lula, que poderiam se mobilizar buscando pautas que favoreçam os trabalhadores, como o fim da escala 6x1, hoje, fica na negociata e cada vez mais enfraquece a sua base de eleitores. O PT poderia ter uma eleição tranquila para presidente em 2026, com a reeleição de Lula. Mas pelo que está se desenhando, o Nordeste vai salvar novamente. Se o PT quer sobreviver ao pós-Lula, e principalmente após o seu falecimento, que pode ser daqui a 10,20, 30 anos ou mais, precisa ser mais atuante online, e com pautas que atinjam não só o seu eleitorado, mas que coloque os eleitores da direita, principalmente os petistas, vendo a real posição de muitos políticos da direita é voltado para favorecer a indústria e o agro em detrimento do trabalhador, ou então só se importa com a pauta de costumes, e que diz que se for uma proposta apoiada pela esquerda, nem vai ler, já vai votar contra. Atingir os espetistas e aqueles que odeiam o PT pode ser ainda mais difícil. O PT perdeu a eleição de 2018 para presidente porque foi orgulho e muito confiante. A estratégia correta deveria ser apoiar um outro candidato. Em 2018, provavelmente Ciro Gomes, ele seria eleito facilmente contra o Bolsonaro. Parte dos antipetistas votariam nele, assim como os eleitores do PT. Mas o PT não quis largar o osso, perdeu. Felizmente, voltou ao poder, mas pode ser temporário. O antipetismo não diminuiu. Dependendo desse e do eventual próximo governo Lula, pode até aumentar. E aí, o PT pode se tornar uma versão da esquerda do PSDB, que era protagonista nas eleições para presidente e agora é um mero coadjuvante. E como agravante, Lula não tem um substituto. Haddad não se mostra como substituto e Boulos, do PSOL, também não. Para o bem do Brasil, não se tornar um país de privatizações e de costumes da Idade Média. Espero que o PT e a esquerda mudem enquanto é tempo. Parem de falar para sua bolha e falem para o Brasil e o povo brasileiro. Não cortem dinheiro só da educação, saúde, infraestrutura. Atinjam principalmente os políticos, as regalias deles, os militares e, se necessário, a população como um todo.